do ano. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de ciências? Bom, dando continuidade aos nossos estudos sobre a água, hoje nós falaremos sobre o ciclo da água e as mudanças de estado físico, tá? Aqui, turminha, tem um QR Code que vocês precisam acessar, porque ele vai mostrar isso aqui vivo, entendeu? Vocês vão gostar muito. Não deixem de acessá-lo, tá bom? Bom, turminha, então vamos lá. Para a nossa aula de hoje, nós vamos usar nossa apostila na página 22, tá? Bom, nós vamos iniciar pela página 22, tá bom? Então vamos lá? A água pode ser encontrada na natureza em três estados físicos. Nossa, mas o que é isso? Vocês vão entender. Água em estado líquido, nós já sabemos, é aquela que nós bebemos e a que nós encontramos em oceanos, rios, lagos, aquíferos, tá? Então, água em estado líquido. Já a água em estado sólido, nós encontramos a neve, o gelo das geleiras ou o gelo usado em bebidas. São exemplos de água em estado sólido. Que no Brasil nós não temos muitos lugares que nevam, mas no sul às vezes acontece, tá? Mas a neve é a água no estado sólido, tá bom? E aquela água que nós colocamos na forminha de gelo e colocamos no freezer, que ela se transforma em gelo, ela também é água no estado sólido, tá? Já a água no estado gasoso é a que está presente no ar em forma de vapor. Bom, sabe quando a gente toma banho bem quente, que fica aquele, parece um, não é fumacinha, é o vapor de água, tá? E aí ele encontra com algo como o espelho, como o box do banheiro, que está friozinho e ele está quente, aí vocês vão ver aquelas gotículas de água, tá? Então, água em estado líquido é que nós bebemos dos mares, dos oceanos. Não, nós não bebemos águas dos mares e dos oceanos. A água que nós bebemos e a água encontrada nos oceanos, rios, lagos, aquíferos, etc. Sólido, a neve, o gelo das geleiras e o gelo das forminhas. E gasoso é a água em forma de vapor, tá? Não há, turminha, lembra que eu já falei para vocês que não tem produção de água no nosso planeta. Não vai ter água nova. A água que tem hoje no nosso planeta é a mesma água de sempre, que sempre existiu há milhões de anos, tá? Mas lembra que eu falei para vocês que não é por isso que a gente pode desperdiçá-la, porque nós precisamos daquela água potável, tá? E não dos oceanos e dos mares, tá bom? Bom, a água que existe na atualidade é a mesma que existia há milhões de anos, ou seja, a água está sempre circulando, que é isso que eu vou explicar para vocês agora, esse ciclo da água, tá? Então, olha aqui, turminha. Número 1. Com o calor e o vento, a água, como a presente nos mares, nos rios, passa do estado líquido para o gasoso, ou seja, ela evapora, tá? Esse processo chama-se evaporação, que às vezes o calor está tão quente, ou o vento, o que que acontece? A água no estado líquido, ela vai para a atmosfera. Olha aqui, ó, as flechinhas. Ela sobe para a atmosfera, tá? E evapora. Então, esse é o processo chamado de evaporação. Aí, no número 2, a água liberada por animais, plantas e outros seres vivos pela transpiração também evapora e vai para a atmosfera. Olha as flechinhas aqui, tá? Número 3.
quando atinge as camadas mais frias da atmosfera, a água no estado gasoso presente no ar pode passar para o estado líquido. Esse processo chama-se condensação e é essencial para a formação das nuvens. Então, olha como a natureza é linda. A água está lá nos rios, exemplo dos rios, tá? Aí ficou calor, a água evaporou. Foi para as camadas mais frias da atmosfera. E lá ela sobe, quando ela evapora, ela sobe com calor, porque estava calor aqui. Só que ela encontra com as partes mais frias, as camadas mais frias da atmosfera. Aí ela leva um choque. Quando ela leva um choque, ela volta para o estado líquido. Aí ela forma as nuvens, que vão formar o quê? As chuvas, tá? Número 4. Quando determinada quantidade de água se acumula nas nuvens, chove. Quando a nuvem vai ficando carregada, 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 ela não aguenta, aí cai em forma de chuva. Esse processo é chamado de precipitação. Alguém sabia que para existir chuva precisaria de um processo chamado de precipitação? Agora vocês sabem. A água da chuva infiltra-se no solo e abastece lagos, rios, oceanos e outros corpos d'água, tá? O que acontece? Ela volta de onde ela saiu. Não é um ciclo lindo? Número 5. Dependendo da temperatura, as chuvas também podem cair em estado sólido, tá? Sob a forma de neve ou granizo. Granizo, que de vez em quando eu escuto, tem pessoas que falam que chove granito. O dia que chover granito, que é uma pedra, né? Muito pesada, eu acho que não vai ser bom pra gente o dia que chover granito. Então chove granizo, tá bom? Bom, aqui em Ribeirão Preto, nós nunca vimos neve, né, turminha? Com esse calor aqui, neve zero. Mas o granizo nós já vimos, tá? Que parecem pedrinhas de gelo, tá bom? Faz aquele barulhinho quando chove, tá? Essa passagem da água do estado líquido para o sólido chama-se solidificação, ou seja, a forminha de gelo. Vocês, vocês podiam chegar hoje para a mãe de vocês, para o pai, e falar: vou lá fazer um processo de solidificação e já volto. Aí vocês colocam água na forminha, coloca no freezer. Pronto! Vocês estão fazendo um processo de solidificação, tá? Número 6. A neve pode derreter, tá? Passando do estado líquido, do estado sólido para o líquido. Por quê, turminha? Às vezes está muito frio, aí tem neve. Aí começa a esquentar, o verão chega, até para as regiões mais frias. E aí a neve derrete, tá? Quando a neve derrete e se transforma do sólido para o líquido, esse processo é chamado de fusão, tá? A água resultante da fusão infiltra-se no solo, por quê? Vai derreter aquele gelo e vai voltar para o solo. Muito linda a natureza, né? Número 7. A água da chuva que se infiltra no solo pode ser absorvida pelas plantas através das raízes, tá? Fazer parte dos aquíferos ou dar origem a nascentes de rios e lagos, tá? Agora, turminha, lápis na mão. Página 24. Complete as frases a seguir com as palavras em destaque. Solidifica, evapora e condensa. A. A roupa colocada no varal seca porque a água se solidifica, evapora ou condensa. Tudo isso vocês vão descobrir aqui. Olha, condensação, solidificação, tá?
Mas a roupa do varal é fácil, né, turminha? B. Após o banho, o vapor de água ou vapor d'água adere a superfícies frias, como o vidro. E eu até falei isso na hora que eu estava explicando, tá? Vocês vão ver aqui também. Tá bom, amores? Letra C. A água colocada no congelador se é o que vocês podem fazer na casa de vocês, serem pequenos cientistas, tá bom? Número 2. Leia a notícia e responda as questões a seguir. Evidências da presença de água líquida em Marte são descobertas por pesquisadores com uso de radar. Pesquisadores italianos anunciaram que há indícios de presença de água líquida em Marte. Ah, vai ter gente que vai falar assim, professor, água líquida, como assim? Ué, vocês já descobriram que existe água em forma de vapor e água solidificada, tá? Então, o que foi encontrado em Marte foram indícios de que existe água em estado líquido, tá bom? Segundo dados coletados por um radar da Agência Espacial Europeia, a ESA, ou OESA, há um reservatório de água líquida repousando abaixo de camadas de gelo e poeira na região polar sul do planeta vermelho, de Marte, tá? Letra A, lá da página 25. A vida como a conhecemos depende da existência de água líquida. Qual é a relação das evidências identificadas em Marte e relatadas na notícia com a possível presença de seres vivos nesse planeta? Turminha, todo mundo sabe que todos os seres vivos precisam de água. Então, se nós encontrarmos água em Marte, poderia ter vida em Marte? Agora é aula de filosofia para nós filosofarmos? Não, mas vocês podem refletir sobre isso e responder a questão, tá bom? Letra B. Na notícia são mencionados dois estados físicos da água, tá? Quais são eles? A, estado sólido. A, estado líquido? Não sei. São dois estados que vão aparecer aqui, tá? Não é estado São Paulo, Rio de Janeiro, não, viu, turminha? Estado físico da água, tá? Sólido, líquido, gasoso, tá bom? Na número 3, em seu ciclo na natureza, a água passa por várias mudanças de estados físicos e também de um local para outro. Sobre esse assunto, relacione as duas colunas. Então, aqui desse lado, vocês vão ver que o número 1 é evaporação, o número 2, condensação, número 3, precipitação, número 4, infiltração, número 5, solidificação e número 6, absorção pelas plantas, tá? Tudo isso vocês vão encontrar nas páginas 22 e 23. A água das nuvens também pode chegar ao solo na forma de neve ou granizo, que são formados por água no estado sólido. Ah, esse aqui é o 1, é o 2, é o 3, vocês vão preencher o número aqui, tá? A água que estava acumulada nas nuvens cai na forma de chuva. O que seria isso? Uma evaporação, uma condensação, uma precipitação, tá? Com o calor do sol e a ação do vento, a água presente em rios, lagos, mares e na superfície do solo passa do estado líquido para o gasoso, indo para a atmosfera, tá? Qual desses números aqui? Vocês vão preencher desse lado, tá bom? A água presente no solo é absorvida pelas raízes das plantas, garantindo sua sobrevivência. A água que evaporou passa para o estado líquido, formando as nuvens. Aí vocês vão preencher com o número de acordo com as páginas 22 e 23, tá? A água da chuva é absorvida pelo solo e pode formar aquíferos, tá?
Número 4. Entre os processos citados na atividade anterior, esses aqui, turminha, escreva os números que correspondem a mudanças de estados físicos